eu vi uma declaração sua bastante assim, compreensiva com o governo Lula. Como é que você está vendo isso hoje? Aliás, há um mês, o senhor pediu um mês para poder dar uma opinião mais clara. O mês já passou. Você se lembra bem. A vantagem de ter um jornalista de boa memória é isso, que ele lembra exatamente do fato. Eu posso mencionar, eu entendo que, primeiro, nós temos todos que apostar pelo bem do Brasil, que o Brasil vá bem e não torcer pelo mal e pelo fracasso de um governo, seja um governo estadual, como é o governo aqui do Estado, que eu governei. Eu torço pelo bem, pelo sucesso do Tarcísio, não para que ele fracasse como governador. Torço para que o Ricardo Nunes seja um bom prefeito, que possa ser reeleito como prefeito de uma cidade que eu já administrei. E torço para que o presidente Lula tenha êxito e tenha sucesso. Entendo que se ele caminhar pela linha da pacificação, do entendimento, do diálogo, que, aliás, ele tem um ministro que está fazendo isso, que é o ministro Fernando Haddad, da Economia, que surpreendeu a todos, uma surpresa geral, exceto para, talvez, poucos, mas de maneira majoritária. Ninguém imaginava que Fernando Haddad pudesse ser um ministro da conciliação, do diálogo, do entendimento, que soubesse ouvir o mercado produtivo, o mercado financeiro, o setor de serviços, e é o que ele tem feito. Não agrediu o presidente do Banco Central, procurou manter uma linha de diálogo, fez a sua posição crítica em relação à taxa de juros, à alta taxa de juros, mas não foi agressivo, não xingou o presidente do Banco Central, não intimidou. Então, esta linha adotada pelo ministro da Fazenda, se abraçada pelo presidente Lula de forma mais ampla, pode ser um bom caminho para o Brasil. E este caminho pacificador pode ajudar o Brasil a ter perspectiva não pendular, ou seja, se nós mantivermos uma linha muito dura dentro do governo atual, na defesa de princípios mais à esquerda ou mais partidários, mais ideológicos, nós vamos ter um novo governo de extrema-direita no futuro. Mas aí, politicamente, é delicado também, não é? Porque, ao fazer isso, o governo pode entregar a sua sucessão para outro, não é? Então, aí, a campanha costuma vir mais para o lado da polarização. Ele pode instruir a sua sucessão. Você não é dono da sua sucessão. Nem o presidente Lula, com todo o respeito que merece, 3 vezes presidente da República, ele não é dono da sucessão. Ele pode ser um grande indutor da sua sucessão e pode ter um nome que tenha vínculos com o PT, mas que tenha uma visão e uma postura mais moderada. Né? Hoje seria ele mesmo. Já começa a falar sobre isso, né? Mas, o governador, deixa eu só... Como diriam os ingleses, who knows? Pode ser, pode não ser. O governador, deixa eu só voltar num ponto. O senhor agora estava elogiando o governo, inclusive o ministro, pelo menos nesse aspecto, o ministro Fernando Haddad, dizendo da questão dele de pacificador, de ouvir, de não ter atacado Campos Neto, por exemplo. E aí, olhando para trás, falando do senhor, o senhor em vários momentos foi para o confronto assim, muito ostensivo. Eu lembro de uma reunião que era sobre a pandemia. Bolsonaro estava em Brasília, o senhor em São Paulo. Foi uma pancadaria. Acabou a reunião, era para discutir, tentar discutir alguma coisa de consenso, força-tarefa para a pandemia. O senhor foi para o confronto, foi realmente para uma... Como o senhor também, de alguma forma, foi em ataques muito veementes com o Lula, como o Mitri citou anteriormente. Tanto que alguns dizem que o Lula hoje, li uma matéria, Lula hoje orienta os ministros a não participarem dos eventos organizados pelo senhor. Não sei se é verdade, o senhor pode falar. Não é verdade. Mas de qualquer maneira... você concluir, aí eu respondo. Mas aí, de qualquer maneira, a minha pergunta é, o senhor está elogiando Fernando Haddad nisso, e o senhor lá atrás, principalmente na pandemia, o senhor foi para o confronto. Talvez isso tenha ali afastado dos dois lados, como concluiu o Mitri. Ele começou olhando para trás... Só para lembrar, ele começou o discurso dizendo, quer a vacina ou não? Aprova a vacina ou não? Desse jeito, Bolsonaro. Exatamente. Então, lembra, governador? Olhando para trás, e já que o senhor elogiou, e eu concordo, essa posição do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o senhor olha e falou assim, eu realmente... poderia sim ter colocado a minha posição, mesmo que divergência, mas de uma outra maneira, não tão agressivo, não tão ostensivo, não levando para um confronto ainda maior naquele momento? Duas respostas. Primeiro, em relação ao presidente Lula, ele nunca fez essa recomendação. Aliás, isso foi dito pelo seu secretário-chefe da Casa Civil, Rui Costa, que, aliás, foi governador comigo no mesmo período e combatendo a pandemia e combatendo os efeitos da Covid-19, foi um bom governador, dicas de passagem, no estado da Bahia. Aliás, governador reeleito, todo governador que é reeleito, em tese, fez um bom governo, e foi o caso dele. E ele disse que não há essa posição do presidente Lula. Talvez algumas pessoas em torno dele tenham esse sentimento, ele não. E em relação ao que você menciona, sim, eu tenho que reconhecer. Talvez hoje, já com a serenidade do período pós-governo, e se eu pudesse voltar atrás, ele não teria sido tão duro, nem com o presidente Lula em 2016 e parte da eleição de 2018, e nem com o presidente Bolsonaro. Isso não significa adesismo, falta de posição, falta de opção.
mas eu diria um pouco mais de serenidade, equilíbrio. Eu teria acertado mais. Teria acertado mais. Teria. Então, não há dúvida. A vida é bonita por isso. Você aprende com ela. Ela lhe ensina, ela lhe demonstra os melhores caminhos e lhe dá também a característica que é fundamental para o ser humano, humildade.